Gostaria de convidar para formar a terceira e última mesa do nosso seminário o professor historiador da Rede Municipal de Ensino do município de Extremóis, Antônio Braga. Nosso segundo componente da mesa será o pesquisador da História de Extremóis e criador da página História de Extremóis, Ricardo Barros. E o terceiro a compor a nossa mesa será o historiador e sócio do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, instituição que representa no seminário, Luciano Capristano. Vamos dar início à nossa conversa com Antônio Braga. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a senhores e senhoras. Aqui é principalmente a família que estamos homenageando, não é isso? A história, ela só morre quando o seu nome é esquecido. E o nome, vamos dizer assim, de Dionísio, nunca será esquecido, né? Vamos lá. A questão dos jesuítas, eles saíram, deixaram a sua contribuição. E uma religiosa veio terminar esse legado histórico da nossa cidade extremozense, né? E é até um documento atemporal, porque eu não sou da cidade de Extremóis, eu adotei essa cidade, foi um encontro. Eu conheci minha esposa, então quando eu botei os pés aqui, pareceu muito tempo que eu já andava por aqui. Então comecei a pesquisar fontes, aí eu encontrei o folhetinho, né? O livro da irmã, e comecei a se interessar. Então o que é que ocorre? A nossa cidade, ela tem história no olhar do povo, nas ruas. Ela só precisa ser mais divulgada. Porque um povo sem identidade é um povo que não sabe para onde vai, qual o futuro que tem. Somos formados por 3 etnias: nativos, colonizador e africanos, formando essa coxa de retalho chamado brasileiro. Não é afro-brasileiro, é brasileiro. Somos essa identidade. Entretanto, que nossa história é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. A história ocidental. Então, a contribuição de Dionísio na história, nesse legado, uma mulher que escreveu sobre a nossa cidade, a terra do grude, com maestria, com desenvoltura. E como diz, a história está aí para ser conhecida. Então, quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a ver como a nossa história é rica. Mas ela precisa sair desse espaço e ir para as ruas. Falta essa identidade. Mas por que isso se perdeu? A questão da agregação da nossa cidade à cidade de Ceará-Mirim. Do nosso estado para Pernambuco foram 116 anos. E a nossa foi 105 anos. Um dia para outro não pode mudar assim tão rápido. Mas a gente precisa se apropriar desses seminários. Precisa levar para as escolas. Porque a identidade é muito importante, não é só um documento, é você fazer parte dessa sociedade. Essa sociedade precisa de líderes, de liderança. Então a igreja faz muito esse papel que às vezes alguns não têm coragem. Então a igreja toma esse papel. Uma mulher tomou o papel de tanto servir a população extremoisense e ao mesmo tempo escrever sua história. Eu sou grato morar nessa terra. Quando eu fiz o concurso 3, diz assim, estado, não passei por causa de uma questão. Quando eu fiz esse daqui, o outro foi São Gonçalo. Eu sou apaixonado pela terra de vocês. Essa terra eu sou apaixonado. Quando eu falo Natal, não. A gente precisa se apropriar dessa história, ter uma identidade. Então, quando eu cheguei aqui para procurar, o folhetim que eu encontrei foi esse. Numa biblioteca da Escola de Vila de Fátima. Que lá era conhecido como Curral de Baixo. Que ficava o gado que pertencia aos jesuítas.
Então pertencia a isso. Então é de fundamental importância essa valorização, sair desses espaços para as ruas, debater, falar, valorizar, que é uma história muito bonita. Vocês, potiguares, têm uma história muito bonita, enriquecida, de um povo lutador, sonhador, de um povo encantador, receptivo. O extremoisense, ele sabe receber as pessoas, ele sabe acolher, ele sabe tratar bem. E ali entretanto que ela fez ele deixou esse legado por gratidão de servir uma comunidade carente, ao mesmo tempo ela recebeu a contribuição que foi amor. Você encontra nas pessoas humildes esse carinho, essa atenção. Então, como historiador da educação municipal, então levo um pouco desse conhecimento de vocês na minha sala de aula. Valorização e parabéns pela família por estar aqui para receber essa homenagem. E que não fique só nesse primeiro seminário, que outros tenham mais debates, conhecer, divulgar. Nossa cidade precisa aparecer. Natal, São Gonçalo, Macaíba e Parnamirim. Cadê nossos extremões? E é isso que eu sinto falta, que é isso que eu debato em casa. A gente tem uma riqueza tão grande, essa lagoa, o povo, a cultura. Não é de arengar, como diz o cearense, arengar com o outro, não é das mãos. Todo mundo ganha, não é a questão da vaidade, é você dar as mãos. Das mãos. Acolher, você tem suas diferenças políticas, eu também tenho a minha, mas vamos vender o produto Extremóis, vender a nossa história. Cada um tem suas diferenças, pode ser, mas cada um sentando, vendendo o produto, é isso que falta. E é isso que eu sinto falta. Eu estou há 20 anos aqui, algumas coisas eu não entendo. Como vocês é tão rico, mas ao mesmo tempo pobre. Porque é só sentar, deixar as diferenças da arenga. Sentar, divulgar, acolher. Eu não me vejo mais fora daqui, não. Não me vejo mais fora de Extremóis, voltando para o Ceará, não. Aqui é meu porto seguro, eu digo que aqui é meu porto seguro. Essa cidade de Extremóis é porto seguro. Então, é missão dada, é missão cumprida. Então, venham contribuir. Quando o colega chamou para falar um pouco, eu disse assim, rapaz, eu sou meio envergonhado em falar em público, mas é uma coisa que eu amo da minha cidade, eu não vou ter a oportunidade de externar o quanto eu sou grato à terra de vocês, eu seria covarde. Então, eu tenho gratidão e que uma mulher que servia, que escreveu uma obra, a irmã Dionísio, escreveu uma obra, que ela é referência, o início de tudo, de todo esse debate aqui, historiográfico, de conhecer, de valorizar, de reconhecer que nós temos uma identidade. Não é afro-brasileiro, é brasileiro. Quem tem raça é cachorro, ensino para o meu aluno. A cor da pele não diferencia ninguém do outro, não. É o intelecto. Isso eu levo para o povo extremoisense nas minhas aulas. Sem ideologia, sem nada. É conhecimento, valorização, pertencimento. Pertencer àquilo. Deixar as vaidades de lado. A cidade está crescendo e tem que acompanhar também a história. Não perder lá fora, como falaram uns aqui, a história que tem pontos de vista. Cresce, desenvolve, mas sem esquecer o passado. Porque esse passado vai levar você a ter um futuro e um presente. Essa é a identidade. Mas muitos querem dividir. Aí quando divide, ocorre isso. Nada funciona. Tudo parou. Isso não. Vaidade é a queda de muitas pessoas. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, mas servir é tão difícil. Então falta isso. Então ela deu essa contribuição. Serviu a comunidade, os jesuítas saíram, foram expulsos por questões de governo em 1759. Passamos 105 anos pertencendo à administração de Ceará-Mirim. E o estado nosso também é Pernambuco. Aí ficou isso tudo que é hoje. Essa identidade. Falta lacunas para ligar.
Porque tem que existir, sim, interesses, uma elite que pense, que administre, que tenha pertencimento, que tenha conhecimento de onde está pisando. Pertencer é isso. Pertencer a algo, perguntar, é isso, isso, aquilo. Então, ela fez isso. E o legado dela foi esse historiográfico, foi essa união do povo extremoisense servindo na sua missão. A pouca contribuição que ela deu foi essa, mas significativa, que funcionou para mim, conhecer onde eu estou pisando. Que é um povo acolhedor, é um povo, eu digo assim, eu não peço mais nada, entendeu? Eu disse, muito difícil a questão de ser professor, não. É encantador e eu moro onde eu amo. Terminou no Vera Lúcia, pego minhas filhas, vou para casa. Terminou no Franco, pego as minhas filhas aqui, pego elas, vou para casa, vou perguntando como foi o dia dela. Eu ando assim, Senhor, obrigado por tudo. E a contribuição, como a irmã Dionísia, é servir a comunidade de vocês da melhor maneira possível. E eu sou grato. E esse seminário, que não pare aqui, tenha mais sobre a nossa historiografia, sobre o nosso passado. E o pertencimento estão nas ruas do povo potiguar. Agora é todo mundo unido. Todo mundo dando as mãos. Independe de lado A, B ou C. Mas o que importa é a nossa cidade. O que importa é o nosso pertencimento a essa comunidade. É isso que eu sinto falta de muitos líderes potiguares. Sabe? De onde eu vim, a gente arenga, cearense arenga pra caramba, mas quando a gente quer sentar junto assim numa sala, vamos levar isso e pronto. Potiguar não. Não é só fulano, ciclano, não. É quem ganha é Extremóis. E eu espero que esse seminário continue por muito tempo. Que venha mais participação, não só acadêmico, mas o povo está aqui nos espaços, conhecendo sua história, debatendo. Já falei até de meus 5 minutos, mas obrigado por me convidar. E é uma honra falar sobre essa que serviu de forma tão exemplar a nossa história. É o povo extremoisense e deixou seu legado. Uma pessoa só deixa de existir quando seu nome é esquecido dela, não vai ser. Boa tarde. Obrigada, Antônio, pela sua colaboração. Vamos passar a palavra agora para Ricardo Barros. Boa tarde, quase boa noite. Primeiramente é uma honra estar aqui, né, ao lado da senhora professora, professor Luciano, professor Antônio, né, uma honra de verdade. Queria dar uma boa noite para as autoridades presentes, né, no auditório. E o convite do professor Luciano, né, parabenizando ele também por esse evento. Leandro, desculpa. Para falar um pouquinho do meu testemunho com relação ao livro e a irmã Dionísia, né? Eu tenho uma página chamada Histórias de Extremóis, que foi inspirada no livro. Sou morador de Extremóis desde 1986, né? Cheguei aqui pequenininho e infelizmente não tive a honra de conhecer a irmã Dionísia, né? Mas eu fiz um texto aqui, vou fazer um pouco diferente, vou ler esse texto. E como eu estava falando, eu tenho uma página no Instagram, são 20 mil seguidores, no Facebook são 10 mil seguidores, que ela é exclusiva para contar a história da cidade de Extremóis. E tudo começou, a paixão, o amor, depois da leitura do livro História de Extremóis, da irmã Dionísia, né? Sou morador de Extremóis desde 1986, vindo morar no conjunto Xangomar, onde cresci e tive uma maravilhosa infância. Meu primeiro contato com as ruínas de Extremóis foi aproximadamente em 1988, quando eu estudava no colégio Júnior Kennedy, a primeira escola particular do bairro, que foi no conjunto Xangomar, da professora Rosinete, que ainda é viva, que me alfabetizou. Nos levou a um passeio até as ruínas. Foi uma experiência marcante. Me senti pequeno diante de tanta magnitude. Não me lembro se no passeio foi informado o motivo de estar as ruínas daquele jeito, né? Na escola, em conversa com os amigos, ouvia várias versões sobre o que ali havia acontecido.
Uns diziam que tinham sido as cobras que tinham derrubado a igreja, outros diziam que tinha sido uma guerra, e outros falavam que eram os holandeses, mas a gente não sabia de verdade o que ali tinha acontecido. E a minha curiosidade sobre a história, sobre o que aconteceu ali, começou a aumentar. Muitas versões, mas de fato nenhuma resposta concreta. Muitas das vezes a gente saía para o centro jogar bola e depois descia para as ruínas, que antigamente ali era a FEBEM, né? E eu vi os amigos falando que tinha encontrado moeda, que tinha encontrado espada, que tinha encontrado louça, e a gente ficava com aquilo tudo me encantava, né? E mesmo assim eu ficava intrigado, né? O que aconteceu aqui? Então, passados alguns anos, a curiosidade tinha adormecido, porém não sumiu. Em 2015, eu decidi então buscar uma resposta. Comecei a pesquisar na internet, porém as informações eram muito desencontradas. Um verdadeiro quebra-cabeças. Eu botei um quebra-cabeças aqui, mas é um verdadeiro caos, né? E quando a gente vai pesquisar na internet sobre a história de Extremóis, se não souber pesquisar da forma correta, vai acabar encontrando fontes que contam a história de maneira errada. Então ouvi falar do livro da irmã Dionísia, Histórias de Extremóis. Fui logo atrás. Peguei um exemplar emprestado de um amigo e fiquei super ansioso pela leitura. As minhas expectativas estavam muito altas. Quando li o livro, a minha mente simplesmente se abriu e superou todas as minhas expectativas. Foi surreal. O que era curiosidade virou paixão, amor e uma obsessão para saber mais e descobrir novos fatos. Até minha esposa falava que eu endoidei um período, né? Que eu ficava noites e noites na internet pesquisando, procurando, comparando fontes. Tem uma fonte dizia uma data, outra fonte dizia outra. Meu Deus, eu vou enlouquecer. Mas seguimos, né? E o livro me deu um norte. E daí consegui mais ferramentas para pesquisar. Entendi que precisava pesquisar em sites específicos, comecei a visitar museus. Até então não frequentava museus, né? Não levava minha família a museus. Depois do livro eu comecei a ir aos museus e frequentar o Instituto Histórico Geográfico, que o professor aqui é sócio. E o livro foi um grande incentivo. Hoje a gente tem um maravilhoso arquivo digital. E um belo trabalho de resgate histórico da cidade, que é uma página que conta a história da cidade, com mais de 30 mil seguidores. Com vídeos, semana retrasada a gente bateu um vídeo com mais de 1 milhão de visualizações em Extremóis, né? Temos vídeos aí com 600 mil visualizações. E como o professor o Juarez falou, né, que achei interessante a fala, que ele vendeu um livro para uma pessoa, que levou para outro estado. A gente consegue, através do virtual, né, levar essa história de Extremóis para todos os estados do Brasil. Né? Pessoas de outros estados comentando sobre a história da cidade, pessoas de outros países. E a irmã Dionísia, ela está lá, e ela é a inspiração para essa página. Né? Inclusive, leva o nome do livro. E eu queria citar uma frase que o amigo Abimael falou no início, que quando ela partiu, foi-se um pedaço dela, né? De você, né? Com ela. E eu vou dizer uma frase que diz assim: verdadeiramente há em mim uma irmã Dionísia. Então, toda vez que você olhar para Ricardo, para Simone, para Leandro, pode ter certeza que é um pedacinho de Simone dentro de nós. Irmã Dionísia. Eu fico imaginando, mesmo em meio às dificuldades da época, com recursos escassos, com menos fontes para pesquisa, com o mundo digital, com menos acesso, ela conseguiu ler um livro tão perfeito para mim. Pequeno, porém quase completo. Vejo-a como uma pioneira na pesquisa séria e na luta pela preservação de nossa história. Foi uma das primeiras que lutou contra o muro que corta o monumento ao meio, e no seu livro faz um grito pela preservação de nossa memória. Essa mulher nos deixou um legado, não só pelo seu livro e pela sua luta, mas também um legado de amor ao próximo. Considero a irmã Dionísia como uma das mulheres mais importantes da história de Extremóis. Ela escreveu seu nome no hall de ícones de nossa cidade.
Muitíssimo obrigado por tudo e pelo seu livro que nos inspira a contar a história de Extremópolis do jeito que ela é. Sou seu grande fã e jamais será esquecida. Eu fiz queria fazer o professor até mencionou, mas nunca é demais ler um pouquinho de Irmã Dionice, né? Eu queria mencionar aqui, para concluir minhas falas, a conclusão do livro. Estava no meu roteiro, mas o professor anteriormente falou, mas eu vou citar mais uma vez, tá bom? Hoje não estamos mais frágeis e indefesos, pois temos uma história que fala de resistência. Ela nos ensina a viver, lutar e, sobretudo, a resistir. Que os nossos antepassados nos abençoem e nos ensine a arte de viver bem e acreditar no amanhã, sendo fiéis ao tempo que se chama hoje. Muito obrigado. Parabéns, Ricardo, pela sua fala. Passo agora a palavra para Luciano Capistrano. Acho que já é boa noite, né? Boa noite. Bom, professor Antônio, professora Simone, historiador Ricardo, é uma alegria partilhar essa mesa aqui com vocês. Professor Leandro, é uma felicidade muito grande desde o momento que recebi o convite. Padre, felicidade de lhe encontrar aqui. Eu, na Rua da Conceição, viu, Mimael? Papai, como você sabe, dono do sebo, e tinha aquele seminarista, comedor de livros. Permita dizer isso, padre. E eu ficava assim, olhando aquele seminarista que chegava nas tardes e saía deixando papai muito feliz, porque ele tinha o dinheiro ali do pão, né? E eu com aquele olhar assim, e querendo um dia chegar a ser esse comedor de livro também. Bom, mas ao vir para cá hoje, eu lembrei de uma noite, Ricardo, de 1900, eu acho que era 1972. Eu, mamãe, papai, meu irmão e minha irmã, né? Nós viemos num carro até a proximidade de Esquibas, antes da ponte do rio Seramirim, e era noite. E eu me lembro que o carro deixou nós ali naquela comunidade e fomos a pé, porque na verdade o destino era a comunidade do Capim. E na comunidade do Capim, por que a comunidade do Capim? Porque lá eram os meus avós maternos, né? A minha avó Paulina, eu sou de uma família de professores. Somos, né, Simone? Somos de uma família de professores e professoras. Minha avó Paulina dedicou a vida dela, né, à arte e ao ofício do magistério. Mas nós estávamos ali, e essa lembrança dessa caminhada é muito forte, né? Anos 70, estou aqui numa escola que leva o nome do professor Hélio Xavier Vasconcelos. Não posso esquecer e não posso deixar de dizer, porque nós estamos no mês de abril, e não só porque nós estamos no mês de abril, mas porque nós estamos nos 60 anos do golpe civil militar de 64. E eu não posso esquecer que essa caminhada que nós fazíamos, eu, papai, meus irmãos e mamãe, era porque papai estava desempregado e passou um tempo morando na casa dos meus avós. Estava desempregado por quê? Estava desempregado porque tinha sido enquadrado em um dos atos institucionais do famigerado golpe civil militar de 64 e tinha perdido o emprego nos Correios. Papai trabalhava nos Correios. E não é só perder o emprego, porque você ter seus direitos cassados durante um regime ditatorial, você não tem, inclusive, o direito de trabalhar como auxiliar de pedreiro. Você não tinha como trabalhar como nada, porque o seu nome estava em todos os lugares, em todos os cantos. Bom, mas essa alegria de estar aqui também é uma alegria de rever a Maria de, né, que eu conheci nas conversas
não a conheci, mas conheci através das conversas de família, né? E conheci depois quando conheci Abimael e comprei o livro, né, Abimael? Mas vamos aqui ao roteiro também. Então, assim, a história, e eu penso que a história, ela é esse grande retalho, essa grande coxa, né, de retalhos. E ela é feita, o professor Antônio colocou uma questão que para mim é muito importante, que é como nós iremos construir essa identidade a partir desse olhar da história. Maria Dionísia, ela traz uma questão que para mim é muito importante, quando, por exemplo, e aqui eu vou citar esse exemplo, porque dentro do campo da história, o meu caminho é na educação patrimonial e na questão do patrimônio cultural da cidade, né, ou das cidades, e eu identifico aqui uma luta que ela registra no livro, que eu acho muito importante, já foi tema aqui, mas eu já tinha pensado em falar sobre isso, que é a questão da defesa do patrimônio histórico, de uma identidade que ela se identifica. A irmã Dionísia, ela fala desse universo da religiosidade dela. Ela tem uma ligação muito próxima com o mundo religioso. E claro que ela tem uma defesa muito próxima daquilo que identifica esse mundo religioso, e aqui nessa cidade, as ruínas dos jesuítas, da igreja, né? Então, quando, no ano de 1990, a Fundação José Augusto faz o tombamento das ruínas, a partir dali, qualquer intervenção teria que ter sido feita a partir de uma consulta à Fundação José Augusto. Acontece que em 1990, aí em 1995, o tombamento foi feito em 1990, em 1995 há uma intervenção naquela área. Né? E é o que ela denuncia no livro dela. A escrita dela, ela traz essa questão, e eu acho isso muito pertinente, quando ela inclusive chega a dizer, não basta o tombamento. E realmente, gente, não basta o tombamento. Nós precisamos, enquanto cidadãos, nós precisamos ter também uma identidade, nós precisamos ter uma mobilização, e é isso que ela busca. Uma mobilização para quê? Para que aquela intervenção que foi feita, e eu concordo com ela, quando ela disse que foi feita erroneamente, seja corrigida. Né? Sobre o olhar de quem? Sobre o olhar da própria lei de tombamento, que não permitiria aquilo ali. Não é o fato do tombamento ter sido feito pela Fundação José Augusto, que os órgãos municipais não poderiam ter feito uma intervenção. Poderiam, inclusive, ter provocado, né? Como aqui ela traz os documentos, e os documentos são bem claros, a fundação foi provocada, mas algo aconteceu nesse caminho. Né? Bom, mas estou dizendo isso para que a gente possa pensar esse processo importante para a identidade de Extremóis, que é o reencontro de Extremóis com o seu passado, mas também é o reencontro, ou melhor, é o encontro de Extremóis com a compreensão dessa identidade, né? Daquilo que faz com que sejamos moradores e moradoras dessa cidade, essa cidade que cresceu tanto nesses últimos tempos, né? Cresceu muito, acho que a gestora aqui sabe disso, mas é essa cidade que cresceu muito, que não pode e não deve perder a sua identidade. E aí, eu fiquei também muito feliz, Leandro, do meu encontro aqui com o Ricardo. Me permita, professor Antônio, estou conhecendo o professor Antônio agora, né? Mas eu fiquei muito feliz com o encontro com o Ricardo, porque eu já conhecia Ricardo do seu trabalho, né? Que eu acho que é um trabalho fundamental para a cidade.
que é você trazer, né, para o espaço público o tema da história, que é você trazer para o espaço público uma discussão importante, que é uma discussão sobre a memória, sobre o patrimônio e sobre aquilo que nós devemos preservar ou não. Claro, que neste livro aqui, de Irmã Dionice, nós iremos encontrar uma trajetória de dores e de alegrias. Nós estamos falando sobre memória, sobre história, sobre ocupação de um espaço. E essa ocupação do espaço não se dá no campo de um saboroso grude. Não. Para além do sabor do grude, nós temos os dissabores. Como ela mesmo coloca aqui, entre esses dissabores, né, a questão dos povos originários, a questão indígena, né, que é uma questão muito presente e que nós precisamos ter um olhar sobre essa questão, um olhar, inclusive, pensando essa cidade e pensando as nossas tradições, a nossa ancestralidade, onde nós podemos encontrar a imagem de Extremóis e a imagem desses povos, né, que formaram essa cidade. Por exemplo, um dos artefatos, eu acho que Ricardo está podendo me ajudar nisso, eu acho que o artefato hoje mais antigo encontrado no Brasil são as canoas, né? 700 anos. E aí eu fico pensando, vou até provocar a prefeita que está aqui presente, viu, Ricardo, para dizer o seguinte, eu fico pensando se Extremóis não merece um espaço museológico, né, que traga para a cidade essa memória, essa história destes povos originários. Inclusive, a volta para este local aqui das canoas, né? Eu acho isso algo importante e é um movimento que não é um movimento assim dissociado do que acontece hoje em outras partes do mundo quando nós pensamos na construção da identidade das comunidades. Vamos trazer e do sino. Vamos trazer para esses locais, né, aquilo que possa contar a nossa história. E aí o professor Antônio vai ter a possibilidade muito maior nas suas aulas de trazer os seus alunos para andar pelas ruas da cidade e fazer aquilo que transformou, digamos assim, em parte a vida de Ricardo. A partir da leitura do livro da irmã Dionice, Ricardo passa a frequentar os espaços museológicos, ele passa a buscar, né, nesses espaços aquilo que é a identidade que ele busca. Então eu acho que é importante demais uma ação nesse sentido. Eu acho que a cidade de Extremóis merece, para a identidade do seu povo, né, projetos de educação patrimonial e que sejam ocupados espaços nesse sentido. Eu tive com o Ricardo, tive a alegria de descermos até as margens da lagoa, né, visitando e falando, né, conversando, dialogando. Passamos um dia, não foi, Ricardo? Eu, o Ricardo e o nosso amigo professor Jerônimo, porque é de uma magia, é de um encantamento, né? E esse olhar sobre a cidade é fundamental. Extremóis não é apenas Jeripabu. Extremóis é o trem. Extremóis é a presença, né, indígena nessa região dos indígenas, dos povos originários. Extremóis é a presença dos jesuítas que construíram aqui, né, um aldeamento de um dos maiores, se não o maior. Eu acho que era o maior aqui do nosso estado, do Rio Grande, né? O maior, né, irmã? Então, assim, eu acho que isso deve ser algo
presente nas escolas do município. Eu acho que isso é muito importante, pensar ações dessa maneira, e que esse seminário, então, né, além de outras questões que o seminário traz, ele possa ser esse pontapé inicial, digamos assim, para que se pense a cidade no aspecto da sua formação histórica, na sua busca pela identidade. É preciso que o aluno lá de Vila de Fátima, né, que o aluno lá de Capim, que o aluno de Estivas, que o morador dessas comunidades, eles possam compreender e entender como que a história é construída. E aí é interessante também pensarmos que não é trazer um modelo de história nacional para a história local. Não se trata disso. Não se trata de fazer uma história do município pautada, digamos assim, nas relações, com todo respeito, mas nas relações dos prefeitos, né? Não é aquela coisa assim de contar a história a partir dos presidentes, né? Não é pensar a história a partir dos grandes nomes, como acontece na história dita nacional, mas é contar a história, como a história ela ocorre no cotidiano, é trazer, por exemplo, o conjunto Estrela do Mar, né, que traz um impacto para esse município, os conjuntos habitacionais que hoje estão crescendo a todo instante, mas é trazer isso. Essas comunidades novas, elas precisam conhecer a história. E a história ela não está lá no período colonial, mas ela está aqui, no cotidiano. Não é isso, Gorete? Exatamente. Eu queria só complementar e aqui acrescentar a sua fala. Quando irmã Dionísia, gigantemente pensando nessa questão da história, né, e o professor aqui colocou isso muito bem, eu fico observando, por exemplo, quando você cita Vila de Fátima, quando você cita Vila São Sebastião, quando você cita, por exemplo, o aluno de lá, saber que se o nome da sua comunidade era Curral de Baixo, e o nome da sua comunidade antigamente era Poço, e a outra era Poço dos Cachorros, e com o tempo houve essa mudança. Então, Poço dos Cachorros e Vila de Fátima, e Curral de Baixo, que aqui em Extremar, aqui no centro, era Curral de Cima. Então, assim, não se trata de crítica, mas a história nos perdoa. A história é história. A história dá nome, vamos dizer, dá nome aos bois. Não precisa ir fazer a pesquisa. Eu gostei demais da fala do professor quando ele disse assim: não é no jornal, não é a pesquisa científica, os dados são evidentes. E a gente está tendo a oportunidade de saber que eu ouvi de Dona Áurea, quando ela dizia assim: olha, o padre chegava aqui na minha casa para tomar café, para o jantar, para almoçar, e dizia assim: não mande as meninas lá para baixo hoje não, que hoje vai ter explosão. E pega o dinamite lá embaixo, no próprio alicerce da igreja, porque acreditavam que o alicerce da igreja era cheio de ouro, de pedras preciosas, né? Então assim, lá na sua bata abaixo, minha avó dizia isso, minha mãe fala isso até hoje, né? Então assim, a história está aqui, Extremóis está sendo construída todos os dias. Eu fico observando hoje em dia, por exemplo, o impacto que o Estrela do Mar causou, onde chamava a gente de beradeiro e bando de índio, né? Porque nós éramos pobres, de certa forma, a nossa sobrevivência financeira era no caso bancos que faziam tudo, e de uma professora aqui a lá que fazia o seu exercício da função de professor, e o restante não tinha mais. Então assim, eu fico observando que o Extremóis chegou com os militares que recebiam muito bem obrigado todo mês aqui, e a gente nem salário da prefeitura tinha direito. Eu lembro de muitos deles aqui que eu ensino lá. O pessoal tá rindo, mas não é engraçado. Da minha casa, Meu. e um carro de vassoura para tirar a manga de lá. E a gente estava até hoje. Tá? Até hoje, manga se estraga aqui na cidade. Então assim, e atrás do que eu vejo hoje, a história de hoje, a cidade nova com 15 mil casas para ser construídas, né? Aí
É uma nova cidade e a gente não consegue repassar para esse número menor a nossa história. Vamos, deixa eu. Viu? Professor Evangelista traz de Dionísio uma voz muito importante sobre a história. E eu queria aproveitar e terminar como Ricardo, como professor evangelista, também trazendo isso. A voz de Dionísio, da irmã Dionísio, sobre a história. Ela nos ensina a viver, lutar e, sobretudo, a resistir. Obrigado, gente. Rapidinho. Eu vou dar uma sugestão aqui para a prefeita, aproveitar que ela está aqui. O ano passado, meu filho chegou em casa de 8 anos com o dever do colégio, perguntando qual era o ano de fundação da Vila Nova de Chamões do Norte. E era de marcar. Tinha todas as datas, menos a certa. Com a sugestão, né? Pelo menos 10 a 20 exemplares desse, ou 30, também do livro da professora Simone, para cada escola do município, para que os professores leiam e aprendam a história de Extremóis, para poder passar para nossas crianças da maneira correta. Eu tenho também aqui a ata, eu fiz umas 30 cópias da ata da fundação da Vila Nova de Extremóis do Norte, certo? Eu tenho aqui umas 30 cópias, vou deixar aqui em cima da mesa, quem quiser pegar. Aqui fala bem direitinho a ata, o que aconteceu, que fosse a ata mesmo, né? É o termo que se criou a Vila Nova de Chamões do Norte, 3 de maio de 1760, tá bom? Só falando assim, eu sou professora aqui do município, nós tivemos que comprar, porque não tem acesso na biblioteca da escola, não tem acesso ao livro. Todos os professores Gente, tivemos que comprar. pronto, vamos. Aqui as inscrições, certo? Vamos passar aqui da prefeita e depois vai ser aqui o padre, né? E Juarez. Pessoal, boa noite mais uma vez, né? Eu queria prestar algumas informações aqui nesse seminário de hoje, que eu tenho certeza que será de alta relevância para o povo de Extremóis, né? Eu estou na gestão há 3 anos e 3 meses aproximadamente. E nós entramos na gestão em meio a uma pandemia, mas mesmo assim, nós não esquecemos a história da nossa cidade. E isso se tornou um elo tão forte, né? Nós levamos a história de Extremóis, que ela tem um elo muito forte com Portugal, né? E por isso a insistência da irmã Dionísio em falar de Extremóis com S, porque Extremóis de Portugal é com S e Extremóis, nossa, é com Z. Não é isso? E, desculpe, com X, desculpe. E pensando nessa relação, nós levamos um projeto ao consulado português, né, ao senhor Francisco Lamy. Esse projeto ele foi feito pelo estudante da nossa cidade, que trabalha conosco, né, Ramon. Foi aprimorado e aperfeiçoado por toda a nossa equipe de arquitetura e engenharia. O senhor Francisco, ele amou o projeto, né, que é da recuperação das ruínas de forma alusiva, porque as ruínas são tombadas, elas não podem ser reconstruídas, de forma alusiva, mas é um projeto magnífico que também retrata a história dos povos indígenas, né, toda eu acho que Ricardo já teve acesso, né, Ricardo, a esse projeto. E ele ficou encantado com esse projeto. Devido a essa situação, nosso secretário de Turismo esteve em Portugal recentemente, há mais ou menos 2 meses, novamente, né, entre outras demandas. Levamos esse projeto, o padre também tem conhecimento desses fatos, né? A gente já tinha conversado sobre isso. Levamos esse projeto para o governo português, né, para eles entenderem essa relação. E devido a todo esse esforço, dia 30 agora de abril, está vindo à nossa cidade o cônsul português e o embaixador
de Portugal, para conhecer nossas ruínas, conhecer nossa cidade, conhecer nossa história e, quem sabe, finalizar um processo de cidade irmãs entre Extremóis, nossa, e Extremóis de Portugal. Com isso, eles também têm a intenção de financiar esse projeto de reconstrução de forma alusiva das ruínas da cidade de Extremóis. Fora isso, nós também apresentamos esse projeto ao governo federal, né? Cadastramos junto ao governo federal. E nosso projeto foi escolhido como o 3º melhor projeto do Brasil. Não é do Rio Grande do Norte, foi o 3º melhor projeto do Brasil, né? Fomos aprovados e, claro, vamos aguardar os outros trâmites, né? Empenho do recurso, tudo isso que se leva um tempo. Quem conhece um pouco de direito de processo público sabe que isso demora um tempo. Mas, graças a Deus, nós tivemos esse privilégio, né, de ter esse projeto da reconstrução das ruínas de Extremóis, que não é só as ruínas, é todo o entorno ali das ruínas, como sendo o 3º melhor projeto do Brasil. E eu sei que isso é de grande relevância nesse seminário, porque talvez as próximas gerações ainda vão ter que dar andamento a esse projeto, porque é um projeto bem grande, né? Outra informação que eu gostaria de deixar aqui é que a aldeia do Guajiru e aquele espaço onde fica a Casa do Grude e a Casa de Taipa, que foi construída agora na nossa gestão, não são mais do governo do Estado. Nós entramos, né, com um processo de uso capião e nós ganhamos esse processo. Então, aquele espaço hoje é do município de Extremóis. Em relação ao muro, né, Gorete? O muro que a gente tanto pleiteia, nós também estamos batalhando e vamos nos fortalecer mais ainda com a vinda do embaixador de Portugal, porque antes dele vir a Extremóis, ele também vai estar com a governadora, né? Ele vai estar 40 minutos com a governadora, vai estar 10 minutos com o prefeito de Natal e vai estar 4 horas aqui na nossa cidade. Eu gostaria de convidar a todos, mas infelizmente, devido ao protocolo do governo português, isso não será permitido, né? Eles têm uma série de rigor para que o embaixador esteja na nossa cidade. Então, é uma coisa bem restrita, né? Nós vamos poder convidar pouquíssimas pessoas para participar desse evento. Mas eu tenho certeza, de novo eu digo, né? Achei importante falar sobre isso aqui, porque às vezes a gente diz, a história da nossa cidade está esquecida. Não, a gente vem lembrando. Mas todo o processo histórico, ele não acontece do dia para a noite, né? Precisa de que se dá o primeiro, o segundo, o terceiro passo, que eu acredito que o primeiro passo foi dado aí pela irmã Dionísio, quando escreveu o livro. Os outros passos adiante, Simone e os outros historiadores que fizeram questão de deixar ali escrito a história de Extremóis, tá, pessoal? Então, a gente tem, sim, esses projetos bem grandiosos na nossa cidade. E também, né, Ricardo, só a título de informação, eu acho importante falar, né, porque às vezes a população não tem realmente conhecimento de fato, não está acontecendo nada, a gente precisa entender um pouco. Outro projeto importante aqui, histórico da nossa cidade, é o Clube Estrela do Mar, né? Nós estamos finalizando a obra e Ricardo, ele é o responsável, tem um salão parecido com esse, lá no clube, e Ricardo está preparando, Ricardo que está aí na mesa, está preparando todo o material para que a gente possa fazer um museu ali contando a história da nossa cidade naquele espaço, que eu tenho certeza que também será de grande relevância para as gerações de hoje e as gerações futuras. Tá bom? Obrigada. O padre vai querer usar a palavra. Lembrar a todos os educadores, historiadores, que o conceito de cidade mudou.
Então não é mais um espaço físico. A urbanização, em 10 anos, a urbanização tomou conta de Extremóis. A agricultura encolheu, nós só temos monocultura, só se planta banana. A única coisa que funciona na praia é lá a Associação dos Pescadores para dar o comprovante para os pescadores se aposentar. A urbanização não trouxe avanço para a cidade. A cidade se urbanizou com grandes conjuntos. Mas essa experiência que estamos fazendo aqui é para ajudar quem está chegando a tomar consciência da história de Extremóis. Porque o pessoal não tem pertence à cidade de Extremóis. Não tem pensando quem é Moinho dos Ventos pertence a Extremóis. Diz que é Extremóis, mas não é Extremóis. Eles lá não têm. Qual a grande dificuldade hoje nossa e dos historiadores? É ver desse olhar para oferecer. Quem está chegando é um da Itália, um de Goianinha, um de Macaíba, um de Natal, um de cada um do seu lugar. Aí chega no conjunto habitacional. A urbanização, com ele vem a precariedade, porque não vem a industrialização. Vem os desafios para a cidade. A cidade deixou de ser um espaço físico. Aí você diz, mas como assim, padre? Veja só, Barreto Júnior construiu agora Spark Clube Natal. Começa em Gruta e vai terminar no Parque das Dunas. É um espaço físico, a cidade não é mais. Outra, chega aqui e constrói, não deixa a área ecológica, um ambiente ecológico, não deixa uma UPS, não deixa direito a um posto de saúde, a uma escola de primeiro e segundo grau, não deixa espaço para uma igreja. A semana passada eu me encontrei com um dos construtores ali, eu disse, rapaz, você não pensa que crime é só matar uma pessoa? E ele disse, e o que é que o senhor está fazendo? Eu digo, você está desmatando aqui, Anti-Esporte Clube 1 e 2, está lá, deixa uma área ecológica aqui, rapaz. Por favor, você está pensando no dinheiro? Cadê um espaço aqui para uma escola de primeiro e segundo grau? Cadê um espaço aqui para uma igreja? Cadê um espaço para uma área de lazer para esse povo? Uma faculdade? Não se pensa nisso, está pensando em ganhar dinheiro. Entendeu? Aí, o povo que vem chegando de fora e comprando. E a menor casa hoje é 150 mil aqui dentro. A menor casa aqui, com um quarto, uma sala e uma cozinha, 150 mil reais. Olhe, nós precisamos fazer mais seminários sobre isso, para dar a conhecer a história de Extremóis e ajudar o pessoal a ter a consciência de pertença ao município. Precisamos fazer outros seminários em diversos bairros, porque precisa urgentemente fazer isso. A cidade cresceu em 10 anos, ninguém pediu, mas a cidade cresceu. Natal não tem mais para onde crescer, vem crescer aqui, e aqui vem o desafio. Eu disse ao cara essa semana, ele ali desmatando tudo, eu disse com ele, rapaz, como pode um negócio desse? E você como é que faz isso? Eu disse, não, rapaz, você está matando, matar não é só atirar no outro. Então nós temos uma responsabilidade social muito grande. Fico feliz, Lula, aquele menino que estava ali ao meu lado, veio lá do Salgado, foi seu aluno, e para você ter ideia, aquele cara está fazendo mestrado. Então, nós temos que incentivar nossos alunos, não terminar só a universidade, mas fazer um mestrado, doutorado, mostrar caminhos, ideias. O nosso centro lá que estamos fazendo para a formação, vai ter o nome de Irmã Maria Dionísia. O outro vai ter o nome de Padre Tiago. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Nós queremos
ter turmas e represários educadores para preparar para o Enem, para facilitar a preparação na universidade, a entrada na universidade. Precisamos de iniciativa assim, entendeu? É a igreja que vai à frente? Não. A igreja vai querer construir com os outros, ser um entre os outros, para encontrar um caminho. Porque o desafio é tão grande. Nós precisamos, por exemplo, um conjunto grande como Moinho do Vento, ali só passa um transporte. Então, se perder aquele, você tem que vir para Borogodó. Então, é um desafio. Peço desculpa a vocês que excedi o horário, mas eu tinha que, pelo menos, dizer alguma coisa. Obrigada, padre. Juarez, vou lhe dar 5 minutos, Juarez, para você falar o que o que ainda não foi contemplado aqui na fala dos outros. Essa agora é direto para prefeito. Aqui está cheio de historiadores, está cheio de pessoas que trabalham com cultura e identidade da cidade. Quantos deles frequentam a sala de aula? É porque a prefeitura ou a escola não convida eles para ir lá e fazer uma palestra dessa para os alunos? Fica a pergunta. Obrigada. Gostaria de encerrar aqui a nossa mesa com o pensamento da irmã Deonice, que diz o seguinte. Nós convidamos sim, inclusive, a Casa Clara Camarão, tá? Tem 2 professoras que já se retiraram daqui, mas Vizinha tá aí? Não. E a Adriana estão fazendo um trabalho sensacional, contando a história da nossa cidade, diariamente, lá na Casa Clara Camarão, e todos os professores estão convidados. Inclusive, eu acho que ela até convidou a professora Simone, né? Para fazer parte, né, Simone? Foi. Lá naquela área fazendo esse trabalho, né? Então, assim, a gente não pode obrigar a participar, mas o convite foi aberto. Outra coisa, só para relatar. Em relação às construções, né, exacerbadas, que o padre está completamente certo, viu, padre? Mas existe uma coisa no município chamada Plano Diretor. E o nosso é de 2006. A última atualização foi feita em 2006, porque não é uma coisa simples de se fazer, se requer uma série de audiências. E agora nós estamos finalizando a última audiência e fechando o plano diretor, o novo plano diretor da cidade, que é para justamente alinhar essas construções desacerbadas que não deixam nenhum equipamento público para a nossa cidade. Mas uma coisa, a população tem que se entender. Existe uma prefeita, existe uma gestão, mas nós não somos a lei. A prefeita e a gestão seguem a lei. Então, se tem um plano diretor dizendo que pode, a gente não pode proibir, porque eles entram no Ministério Público e derrubam uma decisão da administração que não está amparada por lei. Por isso que agora a importância, né, do novo plano diretor da cidade de Extremóis, que a gente acredita que até junho será a última audiência e será votado, mudando essa realidade, né, de construções exacerbadas sem nenhum equipamento público. Obrigada pelos esclarecimentos. Gostaria de encerrar a mesa com o pensamento da irmã Deonice, que diz o seguinte: como um tesouro escondido estava a nossa história, mas como tudo escondido vem à luz, chegou a hora de Extremóis. Muito obrigada, mas ainda não saiam, por favor. Temos uma surpresa, tá? Gostaria só de encerrar a mesa. Obrigada aos 3 amigos. Eu gostaria de convidar aqui à frente a família da irmã Deonice, Abimael e todos os familiares que estão aqui presentes para virem aqui à frente, por favor. Leila, ela propôs quando estava na vereança, né, ela propôs esse título de cidadã extremoisense para a nossa querida irmã Deonice. E hoje nós queremos fazer essa entrega aqui. Convido os familiares a vir aqui à frente para a gente fazer a foto. Podem vir. Vamos fazer uma foto. Nesse momento, boa tarde a todos e todas. Gostaria de falar, convidar também para, junto comigo e com a professora Simone,
que também ela faz parte disso aqui, dessa história, desse título, Monsenhor Aldo Pimentel, para entregar junto com a gente. Isso aqui é uma coisa, é mais uma prova da grandeza da nossa querida irmã Maria Dionísio da Silva. Exatamente assim, como se não bastasse já, entendeu, ser nome de uma escola e outras homenagens, também é uma cidadã extremosense, mas também o meu querido amigo Cefas me disse há pouco tempo ali na hora do intervalo, na hora da gente saborear o delicioso grude, ele disse: Abimael, a homenagem à sua irmã não vai se resumir só ao nome de uma escola e nem ao título de cidadã extremosense. Ela em breve também será o nome de uma praça aqui em Extremóis. Olha que coisa bonita, olha, para mostrar a grandeza exatamente de um trabalho que foi construído como uma parede, uma casa dessa, que a gente vai botando um tijolinho hoje, outro tijolinho amanhã e outro depois e vai concretizando. E mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu vou até, não sei em qual casa do irmão que vai ficar esse tipo de cidadão. Depois vai ter uma votação familiar. Viva! E Janiel, meu querido sobrinho, eu, na hora que estava aqui na mesa, esqueci o nome dele, então agora estou corrigindo aqui. Janiel veio representando também o meu irmão Salles e toda a outra parte da família. Então, viva a vida. Irmã, e olha, você conversou comigo ali fora sobre o texto que iria escrever sobre vida. Pode escrever e a gente inclui no seminário aqui, quando for, entendeu, publicar. Escreva e bote seu pensamento, que a gente não vai retirar nem um ponto, nem uma vírgula. Obrigada. Antes do vídeo, eu gostaria de convidar aqui à frente o professor Leandro Soares, que é o idealizador desse evento. Por favor, Leandro. Gostaria de convidar também Cefas e Lula Borges para vir aqui à frente, por favor. Para a gente fazer aqui um outro momento. Fica aqui, Leandro, por favor. Gostaria de convidar o vereador Jordão para fazer a entrega também do título de cidadão extremoisense a Leandro Soares, professor aqui, por essa iniciativa e também pela pesquisa da história do nosso município. Obrigada a todos. Agora a gente vai encerrar, que Leandro já está aqui no ouvido, com o vídeo, né? Vamos voltar para os nossos lugares. Senhoras e senhores, gostaria de, como aluno do CEP Xavier de Vasconcelos, na presença de todos que estão aqui, como a prefeita Jussara, como todas as representatividades, gostaria de, antes de dar início ao encerramento formal ao qual nos foi passado, fazer um relato pessoal como estudante, como ativista cultural dentro da cidade de Extremóis e como um jovem. Assim como o nosso querido excelentíssimo senhor padre falou, a juventude ela está mais viva do que nunca dentro da cidade de Extremóis. E é de grande necessidade de que a nossa juventude tenha conhecimento daquilo que é certo e daquilo que é vigoroso. A todos os que estão presentes, eu sou ativista cultural na cidade de Extremóis desde os meus 11 anos de idade. Nesse exato ambiente estão presentes duas pessoas que, sem sombra de dúvidas, foram essenciais para o meu crescimento, para que eu conseguisse aprimorar os meus talentos. Começando pela professora Simone, quando eu estudava no Vera Lúcia, uma pessoa que foi, sem dúvidas, essencial para tudo que acontecesse. E eu me considero um filho da cultura. E dentro da cidade de Extremóis, se você se considera um filho da cultura, você automaticamente tem como mãe a professora Gorete. Sem sombra de dúvidas, na maior sinceridade. Gorete sempre foi essa pessoa que ousou ter ousadia,
E foi justamente com ela que eu aprendi a fazer as minhas reivindicações e a lutar por uma pátria igualitária e fazer com que a educação chegasse a todos nós estudantes. Como estudante, como participante desse evento, agradeço demais a presença da família, professor Leandro, professor Lula, Cefas, a Academia Extremóides de Letras por toda a oportunidade e tenho plena certeza de que a irmã Dionice, em toda a sua glória de Nosso Senhor Jesus Cristo, está muito feliz na noite de hoje. Todos nós da organização do seminário Maria Dionice agradecemos a presença de todos. Antes de encerrarmos, gostaríamos de lembrar que após o evento, lá fora teremos um momento cultural com música, lançamento de livros e sessão de autógrafos. O professor Leandro Soares avisa que o seu livro Extremóides em Prosa está esgotado e será feito apenas entregas para os que fizeram a aquisição de forma prévia. Não deixem de conferir os outros lançamentos sobre Extremóis, suas lendas em poesia, cordel, em outros gêneros literários. Viva a cultura e a literatura de Extremóis! Gostaríamos de encerrar agradecendo a vida dessa grande escritora e historiadora que foi a irmã Dionice. Ela abriu a porta para a literatura de Extremóis e de forma justa foi escolhida como patronesse da Academia Extremoisense de Letras. Em nome de todos, eu gostaria também de relembrar que no dia 10/8 de 2024 irá ocorrer um evento inédito, a primeira FLIEX, a Feira Literária de Extremóis. Agradecer também pelo patrocínio vindo por parte do Supermercado Moura. Feito isso, nós pedimos que todos os que estão presentes aqui na noite de hoje se deleitem com um vídeo de despedida. Muito obrigado a cada um de vocês. Viva a cultura, viva a arte, eterna irmã Dionice! Muito obrigado. E fui nesses últimos 3 meses, né, de julho até agora setembro, eu estive na Angola, no país da África, um país que sofreu muito, né, mais de 40 anos de guerra, e que vive agora o período pós-guerra. Lá nós temos 3 comunidades, nós da Silva de Santana, e para mim foi uma experiência muito rica, porque eu pude entrar em contato com outra cultura, com outra realidade, que jamais imaginava de ser aquilo que eu vi, que experimentei. O povo lá da Angola é um povo de uma alegria imensa, mesmo que esteja marcada assim por uma experiência de um sofrimento muito grande. Pois quem viveu a guerra, só quem viveu é que sabe. Eu quero muito assim gastar minhas energias, né, com as forças, né, na evangelização, contribuindo juntamente com outros missionários e missionárias que lá estão. E é uma alegria muito grande, né, saber que por aqui também tem tantos jovens, né, tantas pessoas também que dentro de si tem o ardor missionário. Então, um grande desafio é esse, um desafio da promoção humana, um desafio da educação, da saúde, e tantas outras necessidades básicas. E a mensagem assim, que eu deixo é essa, que cultive dentro de si o ardor, né, a dimensão missionária, e que esteja sempre aberta e solidária para ajudar onde for necessário.